Está começando mais um Rolling Talks, o teu podcast onde a gente fala sobre vendas, sobre gestão, sobre negociação, sobre liderança, sobre comunicação, tudo aquilo que vai edificar, que vai engrandecer, que vai tornar a tua carreira cada vez maior, porque isso é muito importante. Começo agradecendo a todos aqueles que acompanham aqui o canal do Rolling Talks, afinal todas as sextas, 19 horas tem um novo vídeo para ti, às vezes a terça-feira, é verdade, um episódio especial, um episódio extra, às vezes sai na terça-feira, mas toda sexta às 19 é o meu encontro contigo e com o nosso especialista aqui no nosso canal. Passamos de 20 mil visualizações aqui no YouTube, o que muito nos orgulha. Eu agradeço para ti que está aí em casa, né, que está no computador, que está nos ouvindo de algum lugar, está nos assistindo através do YouTube, por toda essa audiência, e parabéns para ti que está olhando justamente para aprender, para edificar, para crescer e pegar as dicas e os insights de todos aqueles que passam aqui neste microfone. Então, antes de qualquer coisa, te inscreve no canal antes de eu apresentar aqui a nossa convidada de hoje, que é alguém que eu gosto demais. Porém, falando em novidade, eu tenho uma novidade aqui no Rolling Talks que também é mérito de vocês que nos assistem, que é o patrocínio da Estácio Porto Alegre, das faculdades Estácio, que agora estão junto com o Rolling Talks em todos os episódios, fazendo participações aqui, inclusive nas redes sociais, ao qual a gente também vai estar presente na instituição e trazendo sempre novidades para vocês referentes a Estácio. Como hoje é a primeira vez, eu vou ter que dar uma lida aqui em relação aos cursos que a Estácio Porto Alegre Centro disponibiliza, os cursos presenciais, as matrículas já estão abertas, então não perde tempo. Chama lá no WhatsApp 519-8963-9992. Eu vou repetir para ti, esse número é o WhatsApp e eu vou deixar aqui embaixo do link do YouTube diretamente o WhatsApp da Estácio Porto Alegre. Então 98963-9992. Chama o pessoal da Estácio para falar sobre os cursos de administração, contábeis, direito, psicologia, nutrição, biomedicina, enfermagem, medicina veterinária e fisioterapia. Todos os cursos presenciais da Estácio Porto Alegre, fica ali no centro, na Marechal Floriano. Chama no WhatsApp que eu passei, faz logo a tua inscrição e começa a mudar a tua vida. Aqui no Rolling Talks a gente fala tanto sobre crescimento, sobre carreira e sobre a importância do acadêmico. A gente conversou sobre isso lá no episódio do Diego Cândido, diretor da Estácio Porto Alegre. Então, não coloca mais os planos para anos seguintes. Vamos resolver isso já a partir de 2026. Se cabe no teu orçamento, e vai caber, Estácio Porto Alegre tem excelentes oportunidades para aqueles que buscam estudar. Liga para Estácio, faz tua inscrição e começa a edificar a tua carreira hoje. Sem mais delongas, deixa eu apresentar a minha super convidada de hoje, Muriel Machado Lopes. Seja muito bem-vindo ao Rolling Talks. Oi, Rolim, que prazer estar aqui contigo. Na verdade, assim, eu tenho muito a agradecer já desde o começo, né, pelo convite, mas por toda essa partilha que a gente vem tendo durante esses anos aí, partilhando profissionalmente, né, e também de amizade, né, que a gente tem compartilhado os nossos dias no trabalho e a nossa vida, né, como profissional. Isso tem sido muito importante. E agradeço o convite por estar aqui. Que bom, Muriel, eu fico muito feliz. Né? Desde que eu comecei o projeto do Rolling Talks, eu sabia que uma hora tu ia estar sentada aí pra gente bater um papo. Para quem não sabe, Muriel Machado Lopes é minha grande amiga, além disso, minha sócia, né, no BBMD Advogados, ao qual a gente já trabalha juntos há uns 4, 5 anos. Exato. Por aí, já Por faz aí. um tempo. E a Muri é alguém que ensina diversos colaboradores lá no escritório muito sobre técnica, né, muito sobre empatia, muito sobre relacionamento e lidera no BBMD Advogados uma sede que é em São Paulo. Né? Então, para quem está nos assistindo, a galera paulista, a Muriel é a sócia de região de São Paulo, aqui no BBMD Advogados. Então, a Muri vai trazer bastante conhecimento para a gente. Muri, vamos lá. Já entrando diretamente no assunto principal, como é que tu caiu no direito? Essa é uma história, pode ser longa um pouquinho. Na verdade, eu acho que quando uma criança ela tem desenvoltura para falar, os pais ou quem está em volta sempre pensa, vai ser um bom advogado, vai ser um juiz, né? Ou então vai ser um bom jornalista, né? E desde criança eu falei muito cedo. Então a minha família achava que, nossa, ela fala bem, então ou ela vai ser advogada
ou vai ser uma jornalista. Mas o advogado, né, por ser uma profissão até mais antiga, vamos dizer assim, e vindo do interior, era aquela coisa, né? Tem o delegado, o advogado, o médico e o prefeito, né? Na cidade. Na cidade. Então, o advogado é aquela coisa assim, todo pai queria ter talvez um filho ou médico ou advogado. Então, na minha família não foi diferente. Desde criança sempre me incentivaram. E eu acho que por ter um certo dom assim para desenvolver a fala de alguma forma, olharam e disseram, não, ela vai ser advogada. E aí, ao longo da vida, né, de adolescente, fui desenvolvendo essa outra parte dentro do CTG, né, o Centro de Tradições Gaúchas, e sempre muito apegada à questão, porque dentro do próprio movimento a gente tem uma espécie de legislação e regulamentos, e eu sempre fui muito apegada, muito fiel aos regulamentos. Então, se tem um regulamento aqui, a gente vai cumprir. E aí eu acho que vendo tudo isso, a minha família, não, ela tem que fazer direito. Minha mãe sempre me incentivou, meu avô também, né? Foi um grande incentivador. E aí resolvi fazer direito. Quando eu estava prestes a prestar o vestibular, foi muito curioso, porque eu fiz um teatro na escola e era um teatro sobre o Jornal Nacional. Eu tinha que representar ali a Fátima Bernardes. É óbvio, óbvio. E aí as professoras começaram, não, ela é muito boa, tem que ser jornalista. E aí eu comecei, eu gostava de escrever também. Já escrevia um pouco de poesia, um pouco de, enfim, coisas voltadas à tradição. E aí fiquei na dúvida. E aí entra os pais, né, o direcionamento. Aí a minha mãe entrou e falou, não, olha, faz direito, porque o direito ele vai servir para tudo na tua vida. E se tu quer ser uma boa jornalista, se tu decidir ter direito, isso vai colaborar para a tua vida. Não quis fazer jornalismo, depois cá estou advogada. História. Que bacana, mulher. A influência dos pais realmente é muito significativa nessa parte, né? E acho que a gente nunca tinha conversado sobre isso, né? A gente é muito parecido, inclusive nisso, nessa parte aí do jornalismo e do direito, mas eu acho que são profissões parecidas. Eu acho que é um complemento, né? É um complemento, assim, no que tange a comunicação, boa comunicação, ao falar bem, né? Porque o advogado precisa disso numa desenvoltura de audiências, por exemplo. Tu vai fazer uma audiência, tu tem que ter um alto grau de persuasão, tu tem que ter uma boa comunicação, tu tem que falar bem, porque se isso não acontece, naturalmente a tua profissão fica para trás. Não a profissão em si, mas o profissional fica para trás. Se fala tanto hoje em dia, mas advogados têm tantos advogados, não vale a pena a faculdade de Direito. Por que vale a pena, amor? Primeiro que, assim, voltando um pouquinho ali, a gente falar, assim, sobre a questão do direito para a vida das pessoas. Eu acho que o direito, certa parte, inclusive da legislação, o ensino sobre o que é o direito, por onde perpassa, né, os direitos da pessoa humana, ele já tinha que ser desde a escola. Eu acho que a gente tinha que ter uma noção básica, né, do que é essas ciências jurídicas e sociais, né, porque isso vai influenciar na vida das pessoas. E depois, assim, olhando para a faculdade em si, quando a gente tem uma ideia sobre aquilo que a gente vai estudar na faculdade, mas a gente não tem ideia da profundidade. E é só realmente, e obviamente também a gente tem só uma ideia na faculdade daquilo que é o exercício da advocacia. Sem dúvida. Né? Então, acho que, e por esse ponto também, que é muito importante que os pais deixem os filhos escolher, sim, mas que tenham um direcionamento, é muito importante. Porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Né? Eu não tinha nem a maioridade ainda. Então, por mais que eu tivesse uma certa certeza daquilo que eu queria para mim, a profundidade daquilo, o acompanhamento da família, o acompanhamento né, dos pais em si, ele é importante para que a gente possa ir entendendo aquilo que a gente quer para a nossa vida. A gente só vai saber ao longo do tempo se é realmente aquilo que a gente quer. Mas o direito, ele te ajuda em todos os aspectos, até para escolher, sim, porque é o estudo de uma ciência social. Então, eu acho que conhecer a nossa sociedade, onde a gente está inserido, e isso passa pelos regramentos dessa sociedade, é muito importante. Então, assim, o ideal seria
que toda a faculdade que a gente escolhesse tivesse uma matéria prévia do que é, né, da onde a gente está inserido, quais são os regramentos da nossa sociedade, o básico, para a gente ser um cidadão, Sem de dúvida. fato. Tu bateu num ponto que eu super assino embaixo, assim, que seria até no ensino fundamental, né? Se a gente tivesse noções básicas de direito lá no ensino fundamental, na escola mesmo, né? E aí não falo só sobre direito, eu falo sobre noções básicas sobre matemática financeira, por exemplo. Administração. Na administração, para que as pessoas soubessem, assim, cara, se eu delinquir, conforme tem o Código Penal aqui, cara, isso aqui vai ser ruim para mim. Aprender quando criança, Perfeito. que é quando a gente começa a ter toda aquela formação. Né? E a gente sabe que a sociedade ela tem diferentes meios de onde as pessoas estão inseridas. E aí, se a escola trouxesse uma base real de mundo, porque assim como tu disseste, né, a instituição, as faculdades, elas trazem conhecimento técnico super avançado para que as pessoas estejam prontas para o mercado de trabalho. Só que quando elas entram no mercado de trabalho, elas sabem que não é só o que elas aprenderam na instituição. Elas também têm o conhecimento mundano para aplicar tudo aquilo que elas aprenderam na instituição. O mesmo vale para a escola. Né? Então, assim, quando é que a gente na escola para de aplicar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, que é muito importante na escola, né? Mas se a gente não é matemático, depois não vai utilizar isso. Então, se a gente tivesse essa modificação, seria extremamente interessante. Mas deixa eu abordar outra coisa contigo, Muri, para a gente não desviar o foco. Tu é de Cachoeira do Sul, né? Perfeito. E estamos desbravando o Brasil há quantos anos já? 4 anos, 5 anos? 4 anos. Começamos por terras baianas. Não, primeiro estado que eu visitei através da minha profissão, acho que posso dizer isso, Sem né? dúvida. Foi Sergipe, Aracaju, né? E aí me lembro bem, fiquei 5 dias, né, desbravando ali a capital sergipana e conhecendo, né? Foi uma experiência. Aliás, tudo tem sido até agora uma grande experiência, né, de vida pessoal, né? E talvez por último seja profissional e não é demérito nessa questão. Mas eu digo que o crescimento pessoal, quando a gente sai do ninho, né, sai da nossa zona de conforto, ele transcende, né, para muito... E aí isso acompanha o profissional. Mas eu acho que primeiro vem a força de tu sair do ninho, de tu sair da zona de conforto, e aí depois isso começa a abrir o horizonte profissional. Eu acho que quando as pessoas invertem essa ordem, eu discordo. Sim. Porque eu acho que a primeira coisa que acontece é abrir o horizonte pessoal, assim. Com certeza, né? Tu falou Aracaju, é a única capital do Nordeste que eu não conheço. Sério? Não conheço. Não, a nossa profissão não me levou a Aracaju. Ela me levou às outras capitais do Nordeste, mas é que ela ia te levar, não. Mas aí eu entrei, daí... Maravilha. Eu tava foi uma viagem a menos, a minha família agradeceu. Mas foi muito bom, realmente, né? E tu falou isso da questão das viagens, né? E a nossa profissão, nossa, somos 2 advogados. Também me levou a conhecer as principais capitais do Brasil, né? Acho que são poucos lugares que eu não conheço de fato. E como os advogados gaúchos são reconhecidos por serem excelentes advogados fora daqui, né? Muito. Quando a gente sai aqui do Rio Grande do Sul para os outros estados, existe um respeito muito grande dos clientes perante a isso. Muito. Eu fiquei impressionada assim, com a recepção, porque o nosso trabalho, né, de receber, enfim, de encontrar com os clientes, né, entender as necessidades deles, eu achei assim que né, essa gaúcha vem aqui me atender, né? Não tinha ninguém aqui competente. Eu pensava que ia ter alguma coisa nesse barreira nesse sentido. Exato. E não, pelo contrário. Nossa, foi totalmente ao contrário. Tanto a recepção quanto o interesse pela nossa cultura também, a troca cultural. Eles querem tanto as pessoas de lá quererem mostrarem a sua cultura, as suas raízes, quanto quererem saber da gente também e querer aprender, enfim, fazer uma troca e respeitar também a forma que o gaúcho é de trabalhar, né, de ser considerado assim, um povo que realmente trabalha duro, que, né, enfim, é desenvolvido nessa questão, assim. É motivo de orgulho, mas também de reflexão em muitos aspectos, sabe?
Mas fiquei muito feliz com a recepção que tive na Bahia, em Belém do Pará, enfim, todos os estados que eu tive. E qual foi o estado que tu mais gostou, assim, de conhecer profissionalmente, claro? Mas tu dissesse, poxa, esse lugar aqui, não só profissionalmente, mas pelas belezas naturais do nosso Brasil, foi o lugar onde eu mais gostei. Eu tenho 2 lugares preferidos, assim, e que eu acho que, na verdade, assim, obrigatoriamente as pessoas deviam conhecer no Brasil, assim. Eu gosto muito de Fortaleza. Foi, assim, é lindíssimo Fortaleza. Mas a Bahia, e aí, claro, obviamente, né, eu vou puxar porque estive como moradora, né, um tempo de Salvador. Ela é um encanto. E ela é um encanto em vários aspectos. A Bahia de Todos os Santos. Exato. Porque na Bahia, tu encontra o que tu quiser. Né? Tu quer história. Infinidade. Riqueza. A primeira capital do Brasil Exato, foi Salvador, né? Exato. Infinidade de história. Eu poder olhar do elevador Lacerda, o Forte do Mar, e eu, como uma pessoa que gosta muito de história, pensar que Bento Gonçalves fugiu de lá e tal. Aquilo para mim era impressionante, assim. Tipo, olhar para o Pelourinho, ver a história toda, sabe? É como se tu presenciasse. Como se tu vivesse aquilo, Exato. Né? Então, assim, para mim é impressionante, assim, as igrejas, enfim, tudo é impressionante. E a própria cultura local, né, Muri? A Bahia, ela... E aí entra nessa questão, assim, a comida tem um sabor diferente. As pessoas têm um jeito abrasivo diferente de te receber. É como se tu pertencesse. A gente fala que o gaúcho é hospitaleiro, eu até acho que a gente é até um pouco meio arredio, mais assim, frio, sem dúvida. Mais frio. A gente vai confiando aos poucos. O baiano, ele te coloca para dentro da tua casa, para dentro da casa dele, né? Assim, então eu fiquei impressionada, assim, com a forma como eles tratam a gente, assim, e que a cultura, como eles gostam de mostrar a cultura e de uma forma muito simples, muito alegre e muito feliz de mostrar. E a beleza natural nem precisa falar, né? Por todo canto, por toda parte. Tu quer ilha? Tem ilha. Tu quer praias bonitas. Enfim, é lindíssimo. A Bahia serve, né? Em todos os aspectos. Bom, esses 2 lugares é difícil competir, né? Fortaleza no Ceará e Salvador na Bahia, mas tem um lugar que tem o meu coração no Brasil, né? Que é Belém do Pará. Eu ia falar, eu estive, uma das oportunidades que eu sou mais gratas de ter estado em termos de evento, porque tive no Carnaval de Salvador, enfim, vários eventos, né? A época junina no Nordeste é muito forte. Com certeza. Mas Belém, na época do Círio, é uma coisa muito forte em termos de fé, de ver o povo se preparando. Por sinal, tivemos o Círio recentemente. Exato. Recentemente veio o Círio de Nazaré. Gosto muito de Belém. É uma cidade que me acolheu muito. Onde, quando... Eu sempre conto essa história. Quando a pandemia ela estoura no Brasil, eu estava no Rio de Janeiro com a minha esposa. E aí a gente volta de férias para Porto Alegre. Eu passo 6, 7 dias no máximo em Porto Alegre. E aí, beleza, vamos voltar às viagens, ao trabalho, né? Aquilo que a profissão escolheu pra gente. E aí eu vou para Belém do Pará. Eu passo uma semana, 10 dias em Belém e lockdown, fecha tudo. E aí não tinha mais voo para voltar para Porto Alegre, e isso era fevereiro. Nossa. E o aniversário da minha filha é 24 de abril, e eu já estava com receio de não estar em Porto Alegre no aniversário da minha filha. Mas, enfim, vivi a pandemia, uma parte da pandemia lá em Belém do Pará, principalmente o início dela. Mas pré-pandemia, aí pós-pandemia também posso falar isso, Belém do Pará tem muito meu coração, justamente pelo povo. Não existe, daí é claro, isso é só a minha opinião, né? Não existe povo como o povo paraense. Um povo acolhedor, um povo que te ama, que te abraça, que está lá disposto a ouvir, a aprender, a ensinar a cultura local. Aprendi a tomar o tacacá, então todas as cachaças de jambu, todas as coisas que são culturais lá do Pará, descobri que o açaí não é o açaí que a gente vê no shopping. É salgado. Que existe um açaí diferente que se come com arroz, feijão e peixe, que parece até meio diferente para quem está nos assistindo, mas é a cultura paraense que é uma cultura incrível. Então a Muri já deu 2 dicas aqui, conheça Fortaleza no Ceará e Salvador na Bahia, e da minha parte, conheça Belém do Pará e aproveite muito as riquezas que o nosso Brasil tem. Mas se tem algo em comum é que tem Estácio em todos esses estados, né? Estácio Porto Alegre está presente aqui no Rio Grande do Sul, certo? Muri, tu começou a tua vida lá por Salvador,
nada, saindo aqui do Rio Grande do Sul, né, e indo para a Bahia trabalhar pelo BBMD Advogados, né, o nosso escritório onde somos sócios, né. Por sinal, um abraço para o Isaac Bertolini, Rafa Bernardes, Antônio Madeira, Pedro D'Ambros. Reitero também. Abraço para os guris, como a gente diz. Os guris, que são sócios fundadores do escritório, que a gente tem toda a intimidade e o prazer de chamar de os guris, justamente por estar com eles há bastante tempo. Mas, Muri, hoje tu está em São Paulo, tocando a filial de São Paulo. Qual é o grande desafio de tocar a cidade que pulsa o coração do Brasil? São Paulo, acho que quando eu chego em São Paulo, a primeira sensação para uma guria que veio do interior de uma cidade de 80 mil habitantes é: nossa, cheguei, agora eu cheguei, né? Onde a gente acha que é o ápice da carreira, né? Fazer uma audiência em São Paulo é extremamente desafiador. Um cliente de São Paulo é um cliente desafiador. Então, quando eu chego em São Paulo, eu já treme a perna, assim. Eu cheguei aqui. É um maior desafio, mas é também muito gratificante por todas essas questões que eu coloquei. Então, eu acho que esse misto de sentimentos esteve presente, assim, durante todos esses 2 anos e meio que eu estou lá, assim, né, como gestão, como advogada. Mas São Paulo é uma terra de muitas oportunidades. Existe nicho e portas para todos. E existe campo, né, para todos. Mas também proporciona que a gente veja as portas e os campos no nosso habitat natural que a gente não via antes. Porque o paulista ele cria maneiras, ele cria formas porque é uma cidade muito grande, para abarcar muitas pessoas. Então, isso me permite ver mais portas abertas, inclusive ao nosso redor, aqui no Rio Grande do Sul e nos outros estados que a gente atua. Então, acho que São Paulo ela proporciona essa abertura de horizontes, né, como profissional e como advogado numa terra em que tem, né, milhares, né? Isso também me fez perceber assim, essa questão de que tem lugar para todo mundo, tem espaço, porque eu sempre vou transcender um pouco daquilo que tu me pergunta, né? Mas assim, ótimo, normal, né? Quando a gente chega na faculdade, ou até mesmo quando a gente trabalha em alguns outros lugares, tem-se aquela coisa assim, o advogado, já tem muito advogado, né? Já tem muito profissional do direito. Árvore, cai um monte. Exato. Eu acho que tu deveria fazer alguma coisa ligada ao TI, porque é a profissão do futuro, porque advogado já tem um monte, né? Eu ouvi isso, era 2007, né? Então, assim, quando eu decidi realmente fazer direito, né? E hoje eu vejo que não é bem assim. Existe portas, mas a gente tem que saber. Mas São Paulo proporciona que a gente tenha essa abertura de ver quantas possibilidades tem. Eu acho que, para além de uma metrópole, é uma cidade com muitos horizontes. Sim. Até porque São Paulo ela é cidades a cada região, né? Exato. Então, a zona sul de São Paulo é enorme. A parte de São Paulo e até a própria... A gente chama aqui Grande Porto Alegre, né? Mas a Grande São Paulo ali... 12 milhões de habitantes. O ABCD paulista, né? Que era ABC, virou ABCD paulista. Tem muitas cidades e de fato, da parte de população, nada se compara a São Paulo, né? Em relação a todo o território nacional. Mas me diz uma coisa, Muri, mergulhando na advocacia, né? Que na nossa profissão, que é um assunto mais delicado. Quando é que tu entendeu que a parte de relacionamento com o cliente ia te levar a lugares completamente diferentes? Contigo? Pula essa parte. Pula essa parte. Fico muito feliz, agradeço. Mas te pergunto assim, qual foi pra ti, Muriel, né? Quando é que tu te deu conta, assim, que, cara, eu vou me especializar nesse negócio aqui e vou ser rainha na Bahia, vou ser rainha em São Paulo, né? E vou ter uma grande carteira de clientes, não importa onde eu esteja, porque o meu diferencial está em mim. Eu acho que muitas vezes a gente também não reconhece os próprios dons, né? Eu sou muito grata a todo mundo que me ensinou, e tu sabe disso, porque eu falo isso constantemente, né? Ao BBMD Advogados, porque foi onde eu descobri como usar aquilo que até o que a minha mãe vem
né, me treinando desde criança. Porque quando a gente é de CTG, a gente treina muito essa parte de desenvolvimento, né? E relações com as pessoas. Mas eu não colocava isso em prática na minha profissão. E aí eu passo a entender isso quando, de fato, eu tenho 197 audiências para fazer em um ano. E essas 197 audiências, como é que eu não vou sair de lá com uma indicação, com um cliente, sabe? Eu tenho que sair com alguma coisa daqui. Sem dúvida. Né? Tenho que ter 297 no ano que vem. Exato. Mas eu começo a entender que aquele cliente que eu atendo, ele quer também muito mais do que um advogado que vá resolver aquele problema pontual jurídico. Ele quer ser ouvido. Ele quer ter uma sensação de justiça que muitas vezes a própria justiça, que é a dos homens, né? Sem dúvida. Que eu acho que isso é uma coisa muito interessante, assim. O cliente, ele espera da justiça dos homens, talvez, um certo aspecto de justiça divina. Por que eu digo isso? Porque ele quer e ele acha que ele merece, e na maioria das vezes merece mesmo, ser recompensado por tudo que passou. Mas ele esquece, e ele talvez até nem tenha conhecimento para saber que aquela ali é a justiça dos homens. E envolve técnica, quase como matemática. Envolve ciência. E envolve ciência. Então, nem sempre o justo vai receber o justo, porque envolve também a escolha de um bom profissional, a escolha de um bom advogado. E o próprio advogado também vai ter que fazer escolhas que vai impactar na vida do cliente. Quando eu começo a entender o tamanho da minha responsabilidade e eu consigo fazer ótimas escolhas para os meus clientes, e isso eu falo até em questão de audiência da própria testemunha que ele traz, e que eu consigo escutá-lo e trazer uma sensação para ele de que ele está sendo ouvido e de que eu vou lutar por ele e que por mais que eu não consiga fazer por ele a justiça, mas que eu vou lutar por ele, eu entendo que eu estou me relacionando com a pessoa, que eu estou criando um relacionamento de confiança e que isso não se precifica. Isso não se ensina. Isso se sente. É sentir o cliente. E agora eu consigo, em 5 minutos, e aí talvez quem está em casa vai achar muito, talvez muita arrogância até da minha parte dizer assim, em 5 minutos tu lê uma pessoa. Quando tu atende, tu faz 500 reuniões, porque é o que a gente faz em um ano, e falo 500 porque fiz 197 audiências. 197 são 197 reuniões. Fora as reuniões que a gente faz para atender, né, esses clientes. Sem sombra de dúvida, dá mais de 500 reuniões por ano, não tenho a menor dúvida Exato. disso. Num ano de 365 dias, Exato. Tem dias que vai mais. Né? Até porque às vezes tu faz mais de uma reunião por audiência também, para entender o que o cliente quer, para entender o processo, para, né, enfim, atualizar o cliente. Então, com certeza a gente faz mais de 500. Quando tu faz mais de 500 reuniões ouvindo pessoas, chega uma determinada época da tua vida que tu já consegue ler, ainda que parcialmente, e consegue sentir. Tu vai aprendendo a sentir. Vai aprendendo a sentir, né, Muri? Assim, tu vai absorvendo o olhar, né? Tu vai absorvendo a parte corporal. E aqui vai uma dica de livro para ti que está nos assistindo. O Corpo Fala, do Pierre Weyer. É um livro espetacular, né? Que fala muito sobre postura, né? Sobre comportamento corporal, né? Sobre olhares, sobre gestos. É um livro incrível, ajuda bastante. Super indico para te comprar, certamente vai crescer e edificar a tua carreira. Dito isso, né? De tanto fazer os atendimentos, tu já sabe até o que provavelmente o cliente vai falar com uma certeza de quase 80%. Né? Porque tu, mediante o que ele vai dizendo, tu vai sentindo. Existe aqui uma frustração em relação ao seu gestor, né? Existe aqui, né, um problema de ordem financeira, né? Existe aqui um cliente que tem uma frustração porque esperava uma promoção que foi prometido e nunca aconteceu. Então tu vai lendo esse tipo de comportamento, mas tudo através do relacionamento. Porque o cliente é uma pessoa e o advogado também é. E as pessoas precisam se relacionar, né?
Hoje, eu costumo dizer até quando eu vou atender eles, eu digo assim, de 100% das pessoas que eu atendo, 80% chegam para mim e dizem, olha, eu fui assediado moralmente, né? Eu passei por situações em que não me trataram como deveriam tratar, né? Porque o trabalhador adoece, e muito, né? Eu sempre digo que eu escolhi o direito trabalhista, mas o previdenciário, que é uma parte que eu faço, me escolheu. Porque o trabalhador ele adoece tanto que eu fui obrigada a me especializar numa parte para atender a demanda que também advém das da relações área. de trabalho. Exatamente. Porque se adoecia-se tanto e eu não tinha condições de especializada, né, naquilo de dar uma informação, e eu gosto de dar uma informação extremamente correta. E gosto de ajudar o cliente em toda... Porque não adianta a gente fazer pela metade. O processo trabalhista ele é influenciado pelo processo previdenciário quando o cliente está doente, né? Então, assim, essa parte da gente de reconhecer quando o trabalhador está doente, ela é muito importante. Por quê? Porque 80% desses 100% dos clientes que eu atendo, 80% vão me dizer que estão doentes ou que passaram por uma situação de assédio moral, né? Ou por situações constrangedoras que acabaram lhe adoecendo, mas 10% não vai te falar. Sobrando talvez 10% ali ainda que não realmente... tiveram esse problema. Não, que realmente, assim, ó, talvez tiveram um meio ambiente de trabalho que poderia adoecê-los, mas se cuidaram, ou evitaram e se trataram, enfim. Mas esses outros 10% não me contam. E aí eu tenho que, na conversa, abrir um espaço para que isso chegue. E muitas vezes ele não vai te falar. E tu vai ter que dizer, olha, eu sei que isso acontece, não sei se é o teu caso. Isso é natural. Muitas pessoas que eu atendo aqui relatam que têm determinado problema. Contigo era parecido? Exato. E acabo brincando com eles. Eu digo, talvez tu não vá contar tudo para tua esposa, para o teu esposo, para o teu companheiro, para tua companheira. Mas para o teu advogado. Mas para o teu advogado, tu vai contar onde é que tu escondeu o corpo. Sabe que tem uma coisa aqui, vai um spoiler, né, para os advogados que estão nos vendo, que é uma frase que quando o cliente ele nos procura através de uma indicação, né, e aí ele conversa, isso eu divido com o time aqui do BBMD, e aí o cliente diz assim, olha, não, eu quero conversar com vocês, né, porque eu recebi a indicação de vocês, quero conversar com vocês, mas eu imagino que não tem nada, né, que eu recebi tudo certo, mas eu quero conversar com vocês porque eu recebi a indicação, né, mas acredito que esteja tudo certo. A fala que eu utilizava, e hoje faço poucos atendimentos, é verdade, né, mas a gente tem todo um time de relacionamento que está lá pronto para atender os clientes do BBMD, eu sempre utilizava a frase, cara, que bom que tu nos procurou para conversar, né? Se tu acha que está tudo certo, ótimo, mas se tiver algo errado, tu não gostaria de saber. Perfeito. Então, assim, são questões que o advogado precisa se preocupar quando ele está conversando com o cliente. Então, a gente na academia, né, na faculdade, né, nas universidades, a gente aprende a parte da teoria. A gente vai aprender lá sobre a multa do 477, que é quando o empregador não paga a rescisão em tempo hábil, não paga lá nos 10 dias. Né? A gente vai aprender sobre a descaracterização do cargo de confiança, a gente vai aprender sobre as diferenças de horário de trabalho, remuneração, salário. Isso a gente vai aprender na academia, mas a leitura do cliente, de fato, precisa de uma psicologia mais expressa em relação a isso, para a gente entender de fato o que passa na cabeça do cliente. E aí falo a psicologia, Muri, porque tu é mestra nisso, falo com propriedade, né, porque tenho o prazer de conviver contigo há bastante tempo, que é o advogado, quando ele, mesmo não tendo faculdade de psicologia, ele precisa colocar o cliente no colo. A gente está num momento social em que todo mundo precisa fazer terapia, né? É isso que a sociedade nos vende, mas ao mesmo tempo é uma necessidade, né? Agora basta saber qual é o tipo de terapia necessária para cada um. Mas assim, por que a sociedade está adoecendo? Né? A gente
é tudo muito instantâneo, é tudo muito rápido, a ansiedade das pessoas não consegue acompanhar, e com isso a ansiedade dos gestores e as necessidades das empresas também se tornam muito rápidas, e o nosso corpo, a nossa mente não consegue acompanhar tudo isso. Então, nós, advogados, nós somos a primeira porta, muitas vezes, porque quando algo está errado, primeiro ela vai doer no bolso. E por mais que esteja doendo no corpo, o corpo a gente vai deixando, né? Tem um meme aí que o pessoal fala, olha lá o teu dente careado olhando para o teu iPhone. Esses dias eu vi um negócio assim. E isso funciona. É o bolso falando, é a necessidade, as primeiras coisas ali que a gente vê que estão vendendo que é mais necessário do que aquilo que está lá atrás, né? O dente que está lá atrás. Então, a questão da terapia, o pessoal vai deixando. A questão de ir no psicólogo, no psiquiatra. Porque também nos foi vendido lá atrás que isso era fraqueza, né? Sim. Então, eles são demitidos e eles veem juridicamente que isso é preciso resolver, a situação financeira. Teve aqui um desconto na minha rescisão. Então, eles vêm primeiro com isso. Né? O que tem aí uma indenização de alguma coisa referente ao meu contrato que eu preciso receber. Para depois vir com a questão da doença ocupacional, né? Da doença psicológica e da doença física também. E aí nós, advogados, muitas vezes não estamos preparados. E tem muita gente muito profissional que vai dizer assim, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Eu vou te dar a parte jurídica e tu procura essa outra ajuda em outro lugar. E aí é o principal erro. Exato. Porque a pessoa quer ser escutada. Desse 100%, vamos lá, que a gente atende, 80% quer mais falar, quer mais desabafar, contar o que aconteceu lá dentro da empresa, do que realmente quer uma solução imediata financeira para aquilo ali. Sabe? Eu concordo 100% contigo. 100%. De fato, essa parte do atendimento, ela é tudo. Né? Ela é absolutamente tudo. Porque atender o cliente com excelência está em entender a comunicação que ele traz. Né? E aí tem no primeiro episódio do Rolling Talks, aqui, para quem não assistiu, volta lá, Vitor Hugo Dávila, Sandro Koschenborg. O Vitor fala algo muito interessante, que é assim, comunicação não é o que eu falo, e sim o que a pessoa entende. Então, se o cliente para com o advogado dele naquele momento está explicando uma situação que para ele julga importante, o advogado precisa ouvir e entender o que está acontecendo e não ter uma solução com base no artigo imediatamente. Né? Então, hoje aqui nós estamos falando para vocês coisas assim, desvendando a caixa preta do comercial dos advogados, né? Do relacionamento dos advogados. Porque tu não pode, a partir do momento que o cliente conversa contigo, estar preparado para sinalizar a ele sobre o artigo tal, que a lei não permite isso, com base nesse artigo, precisa ter um relacionamento com o cliente. E aqui vai uma dica bônus, nunca marque uma reunião com o cliente em um horário grande. E aí uma dica onde a ciência entra, a Muriel estava falando sobre isso, a ciência entra no atendimento. Se eu vou marcar uma reunião com o cliente, eu não posso marcar com ele uma reunião às 14 horas. Por quê? Porque o mundo está sem tempo. Quando eu marco uma reunião às 14 horas, às 15 horas, às 11 horas, elas me dão a nítida impressão que elas vão levar 1 hora. Das 15 até às 16. Das 11 até o meio-dia. Se eu marco na hora grande, eu tenho esse problema. Então, sempre marque reuniões com intervalos de 15 minutos. Se tu tem um horário na tua agenda, oferta para o teu cliente. Cara, eu tenho um horário, por sorte, eu ainda tenho um horário hoje, às 14h45, para poder conversar contigo. Porque me dá a falsa sensação que essa reunião é das 14h45 até as 15, muito embora ela vá levar até 1 hora. Então, uma dica para ti que trabalha com atendimento, não só advogados, que tu marca uma reunião, para ti que é contador, né? Para ti que trabalha em áreas onde tu agenda a reunião, sempre marque reuniões em horários quebrados, depois me conta, bota aqui embaixo, fiz lá e deu certo. Ou chama lá no Instagram, @LucasMRolim, sempre falo isso, onde tem as pílulas de conhecimento, os cortes das pessoas que passam aqui no Rolling Talks. E entender o cliente, Muri, é o que faz com que ele se torne teu cliente, né? E não só ele, né, Lucas? Ele se tornar cliente e ele ainda vai te indicar outros clientes. Ele vai se tornar, né, um elo em relação
aos teus demais clientes. Porque ele vai encontrar em ti uma força, o que ele precisava. A gente não é psicólogo, não é. Mas o que às vezes a pessoa precisa é sentir a segurança de um profissional que vai te escutar, que vai entender o que tu precisa e que vai buscar resolver o teu problema, te defender. A gente não tem aquela ideia, né? Pai e mãe são os primeiros defensores que a gente tem. É aquela ideia da a Mulher Maravilha, né? O Homem de Ferro, sei lá. Super-Homem. O Super-Homem, pros mais antigos, né? Porque eu sou do tempo do Homem de Ferro. Do He-Man. Tá bom, né? Para aí. Mas assim, é essa primeira ideia que a gente tem, né? Dos pais como super-homens em relação, né? E super-mulheres. Então, o cliente também, ele quer... Às vezes ele não teve isso também. E ele quer alguém que vá defendê-lo. Pô, isso não é o advogado que vai defender. Quem é que vai defender? Com certeza. Né? O cliente busca no seu advogado a Perfeito. voz para defender tudo aquilo que ele gostaria de dizer e não pôde. Exatamente. E quando a gente não diz, e quando a gente não leva isso, inclusive para o campo da audiência, aliás, inclusive não, justamente, principalmente para o campo da audiência, existe uma decepção muito grande. Como se ali ele também tivesse sido injustiçado. Me venderam um produto do qual... Porque eles assistem suítes, né? E eles esperam que os advogados... Sejam um Harvey. Exatamente. Sejam um Nick Holler. Exatamente. Então, assim, eles esperam isso. Não é que a gente vá fazer uma produção teatral, mas é necessário que o cliente esteja entendendo através das nossas atitudes. E aí vem tudo, né? Da nossa expressão facial, corporal, da nossa dress code, advogado, Com né? certeza. De tudo que a gente vai ofertar. Do seu batom vermelho. Exato, o batom do fechamento, né? Como eu Batom costumo dizer pro pessoal lá. Hoje é dia de fechamento, então vamos usar o batom vermelho, né, Vamos gurias? de batom vermelho. Que massa. Muri, 3 dicas. Vou te colocar essa roubada agora. 3 dicas para o advogado que está nos assistindo, e são muitos, que tu pode dar em relação a atendimento de cliente. Aí eu dou uma dica bônus para a gente ir para a parte final do nosso papo. Perfeito. Que o pessoal da Bisturi Digital já me avisou que se passaram 40 minutos desde que a gente começou a conversar. Então a gente começa a conversar o tempo voa. Bisturi Digital, que é onde a gente grava, aqui eu sempre falo com muito carinho, minha casa, aqui em Porto Alegre, onde a gente grava, na Rolling Talks, onde a gente grava também o podcast de bastidores do BBMD Advogados, a gente grava aqui na Bisturi. Então, para ti que pensa em ter um podcast, né, que pensa em colocar a cara e fazer algo diferente, procure a Bisturi Digital, procure o Matheus, grande massa, figura, o João, o Alan, a galera, toda a turma boa aqui da Bisturi. Voltando, Muri, 3 dicas para essa turma, né, para os advogados que estão nos assistindo em relação a atendimento. Primeira coisa é, sejam advogados. Por que eu digo isso? A gente vem na desconstrução da imagem da profissão, né? Eu não quero que a pessoa pense, eu quero vender a imagem do advogado antigo da biblioteca. Não, a gente precisa evoluir, mas sejam advogados. Não deixem de se portar e de se relacionar com as pessoas como advogados. Porque essa desconstrução da profissão acaba passando insegurança para os clientes. Então, sejam advogados. Ajam como advogados. Defendam seus clientes. Se coloquem, se imponham como advogados. Isso não é nenhuma novidade. Eu acho que isso é o básico, tá? Segunda dica, ouçam seus clientes. Ouçam o que eles têm a dizer. Porque ouvir é básico para a vida, mas ouvir o cliente muito mais, às vezes, do que falar. E olha que, para mim, isso é um desafio. Né? Eu acho que aprender a ouvir o que o cliente quer. E, num terceiro e último momento, eu diria que cada caso é um caso. Então, o teu cliente ele não é mais um, ele é único. Então, entenda o que o teu cliente, a unicidade do problema do teu cliente e trate aquilo como a única e maior coisa, como se tu fosse fazer aquilo, tratar daquele único caso na tua vida inteira. Não só dar essa sensação para ele, mas passar essa segurança para ele. Eu acho que isso faz toda a diferença.
a gente queria ser excelente em tudo isso, mas isso tudo é o dia a dia construindo. Nós também buscamos todos os dias passar tudo isso, né? Esses três pilares que eu acredito assim, para minha comunicação com o meu cliente, tento melhorá-los todos os dias. E é um desafio muito grande, porque além de tudo a gente pessoalmente, né? A gente também tem que trabalhar. Família. Mas são as três coisas que eu acredito e que eu tento vivenciar com os meus clientes. Que maravilha. Fazendo a dobradinha com a minha sócia, minha parceira Muriel, ela deu 3 dicas, eu vou dar uma para ti, que é advogado e está nos assistindo, ou que trabalha na área do direito e está nos assistindo. Te especializa em vendas. Entende sobre cliente. Entende sobre comportamento humano, entende sobre pessoas, estuda sobre isso, mas principalmente procure referências de quem fez. Porque a internet hoje em dia nos dá possibilidades, né, e coloca... A gente falou aqui no episódio do Guto Rocha, né, tem muita gente vendendo curso para otário. E parece uma frase forte, mas não é isso. Procure referências de pessoas que vão, de fato, mostrar para vocês o que elas fizeram e como elas edificaram a carreira delas e o escritório onde elas trabalharam. Procure pessoas que sejam referências na área de vendas no meio jurídico para que vocês possam se especializar e crescer o escritório de vocês, né? Crescer na profissão de vocês. É isso que vai fazer um grande diferencial. Entender sobre o direito, entender sobre as teses é fundamental. A Muri disse aqui, sejam advogados. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Mas especializem-se em vendas, treinem o time de vocês, porque isso vai fazer certamente com que vocês estejam cada vez mais preparados para atender aqueles clientes que vão até o teu escritório, que vão até ti para conversar. Porque o mercado tem muitos advogados e o cliente compra de quem ele se conecta. Exatamente. Então, toda a conversa que a Muri disse. Muri, estamos chegando no final. Com tristeza, mas também com alegria. Copo sempre meio cheio, tu me conhece, né? Eu nunca vou reclamar, vou sempre agradecer. Perfeito. Muitíssimo obrigado, a tua agenda é concorrida, eu sei disso. Tu mora em São Paulo, mora na Zona Sul de São Paulo, próximo ao Tribunal Rui Barbosa. Exato. Sei o quanto é corrido para ti no âmbito profissional. Sei que quando tu tem poucos minutos, poucos dias... Tu foge para Cachoeira do Sul, para perto da tua família, do teu avô, da tua mãe. E foi um imenso prazer te receber aqui, de coração. Por toda a relação que a gente desenvolveu de amizade nesse tempo todo em que estamos juntos. Muito, muito, muito obrigado por ter participado aqui do Rolling Talks. Agora eu posso agradecer já, né? Pode. Eu estava ali hoje, o Rolim conheceu minha mãe, né? E eu acho que, para mim, a questão de família é muito forte. Então, eu disse, mãe, esse é o famoso Rolim. Lucas Rolim. Lucas me ensinou várias coisas e eu sou muito grata, tu sabe disso. Me ensinou a desenvolver a capacidade que eu tinha de me relacionar com as pessoas. E o quanto isso era importante na profissão. Eu já sabia disso no CTG, eu já sabia disso como prenda, que eu fui prenda do Rio Grande do Sul. Eu já sabia disso como declamadora, como coordenadora de grupo de jovens. Olha quanta coisa eu tive que fazer até eu chegar dentro de um escritório. E isso que talvez seja o ouro que a gente fala hoje da questão de relacionamento, como empresa também, né, em relação a trabalho, eu levei todo esse tempo para descobrir algo que eu já fazia em outras questões, mas que eu só fui descobrir contigo, trabalhando esse lado. Então, eu sou muito grata a esse encontro que o Bertolini Bernardes, Madeira e D'Ambrosio Advogados, me proporcionou contigo, né, com a tua capacidade de se relacionar com as pessoas profissionalmente e o quanto, como advogada, isso me fez crescer, que é uma coisa que eu jamais havia conectado antes. Eu fazia isso de forma muito orgânica, assim, mas eu não sabia o quanto e aonde isso ia me levar. Então, eu te agradeço imensamente por isso, por tudo. Acho que Deus faz as coisas, né, como tem que ser. E sou muito grata. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Para quem está em casa também, obrigado por nos escutar. Show de bola. Ô, Muriel, né? Sou, óbvio, eternamente grato pelas palavras. Eu acho que eu posso dizer sobre isso para quem está nos assistindo no YouTube, para quem está nos ouvindo através do Spotify, é algo que eu aprendi com meu pai desde pequeno, que é, não importa o que tu faça,
dá o teu melhor. Não importa o que tu faça. Quando eu estava lá atrás no dilema entre o direito e a comunicação, o meu pai disse, não importa o que tu faça, dá o teu melhor, mas vai pro direito. E como me especializei nessa parte de vendas, de relacionamento com o cliente no meio jurídico, que é a minha principal skill, eu sempre dei o meu melhor para mim e para os times que eu estava junto. E quando aparecem pessoas como tu apareceste, fica mais fácil para quem está na linha de frente. A nossa relação começou, para quem não sabe, num treinamento onde um ouro branco começou a nossa relação. Bombom. Na verdade, eu quando cheguei no treinamento pensava assim, o que esse cara vai ter para me ensinar, né? Eu já vinha de experiência em vários escritórios, tinha trabalhado num sindicato aqui de Porto Alegre, em Guaíba, enfim, tinha passado, né, por outras experiências profissionais, já era cancheira, como a gente diz, né? E eu pensava assim, a gente sempre tem o que aprender, mas o que eu quero num treinamento comercial? Eu pensava assim, eu sou advogada. Esses eram os questionamentos que eu falo isso muito abertamente, porque ele já sabe, eu já contei várias vezes, a gente dá muita risada ainda sobre essa situação. E eu fiquei, assim, chocada, né? Eu acho que fui entendendo, absorvendo aquilo ao longo do tempo e pensando. E a fala, quando alguém fala bem, quando alguém se desenvolve, isso sempre me encantou. E aí a forma como ele faz, eu acho que os meninos aqui estão acostumados, né? Ele fala uma vez só e tá tudo certo. Né? Então, acho que isso me encanta, sempre me encantou o dom da fala nas pessoas, né? E aí eu comecei a te respeitar e achar, esse cara tem alguma coisa para me ensinar. Acho que esse cara vai me ensinar alguma coisa. E aí foi todo esse encontro, assim. E aí, enfim, estamos aqui, né? Sócios. História. Sócios e felizes. Então, turma boa, de novo, né? Todo esse episódio do Rolling Talks, e daqui para frente, todos eles têm o oferecimento de Estácio Porto Alegre, Faculdades Estácio, já com inscrições para 2026-1 abertas. A gente fala tanto de carreira aqui, a gente fala tanto sobre sucesso profissional, sobre empreendedorismo, a gente fala tanto sobre tudo especializar. Procura uma faculdade com mais de 50 anos de história. Procura Estácio Porto Alegre ali na Marechal Floriano. Como eu disse anteriormente, já com inscrições abertas para 2026-1. Nas atividades presenciais, em alguns cursos que eu vou ter que ler de novo, mas eu vou decorar esse negócio, tá, Diego? Que são administração, contábeis, direito, psicologia, nutrição, biomedicina, enfermagem, medicina veterinária e fisioterapia. Procure a Estácio através do WhatsApp 519-8963-9992. Eu vou repetir para vocês, 519-8963-9992, o WhatsApp da Estácio. Procure, faça sua inscrição para 2026, todos os episódios do Rolling Talks com o patrocínio da Estácio. Espero que vocês tenham curtido bastante. Para mim foi um episódio que aqueceu o coração de receber alguém que eu gosto tanto. E tu já sabe, às vezes na terça, mas todas as sextas, às 19 horas, tem o Rolling Talks novo para ti. Se tu chegou até aqui e ainda não te inscreveu, tu só pode estar de brincadeira. Então te inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para tu estar acostumado com o Rolling Talks na tua televisão, no teu tablet, no teu notebook, no teu celular, para crescer, engrandecer e edificar a tua carreira cada vez mais. Até a próxima, turma!